Fala galera, tudo bem? Olha, começando mais um bate-papo imobiliário, um bate-papo super especial. Do meu lado aqui, Léo Abud vai dividir a responsabilidade de entrevistar ninguém menos do que Hernani Assis, o nosso regional, o nosso sócio nessa empreitada da Remax aqui em Minas Gerais. Léo, se apresenta e introduz aí o nosso convidado. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. A gente tem aqui hoje o Hernani conosco, eu sou franqueado da Remax Jus. E segunda vez, né, Hernani, que você está aqui conosco? Segunda vez, Léo. Me parece que tem um ano já. Eu já vou começar aqui batendo firme, no bom sentido. Legal. Já que você domina esse assunto com muita propriedade. Hernani, como todos sabem, a Remax recentemente foi vendida. Alguns falam em fusão. Conta pra gente o que houve exatamente e quão transformadora será essa mudança daí para o mercado imobiliário. Muito legal. Primeiro, muito feliz de estar aqui com os meus sócios. Independente do negócio, eu gosto muito de vocês. Tenho um respeito enorme por cada um de vocês. No negócio, uma gratidão, porque vocês ajudam nessa liderança da transformação do mercado imobiliário do nosso estado, da nossa cidade, e lideram times que eu tenho também uma admiração e respeito muito grande. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sobre o tema, Léo, obrigado pela generosidade em dizer que eu não domino nada, eu sou um eterno aprendiz, mas talvez já tenham participado de algumas confusões ao longo da minha história que possam trazer alguma luz ao tema. Um disclaimer inicial, contar isso aqui para a sua audiência também, é que o Hernani e nenhum de nós no mundo estamos autorizados a falar do deal, porque a gente não é parte do deal, né, do negócio. Então, a gente não pode falar em nome da Remax LLC, a gente não pode falar em nome do Dave, mas a gente pode aqui discutir um monte de coisa olhando por parâmetros dos nossos entendimentos, da nossa percepção, um pouco da nossa torcida. Porque esse foi um deal que aconteceu, obviamente, sob sigilo, obviamente dentro das regras que o regulatório dos Estados Unidos exige. Eu, assim como vocês, fui surpreendido naquela segunda-feira recebendo aquele e-mail falando da operação. Eu já tive, talvez, a oportunidade de participar de outros deals de complexidade. Quando a gente vendeu lá o Grupo Zap para o LX em 2020... Eu era a parte vendedora, então participei, obviamente, de todo o processo, mas exige muita discrição, porque você tem uma fase de diligência muito profunda. Após a validação desse processo de diligência, obviamente, quando acontece uma operação que consolida uma indústria, no caso aqui, Viva Real e Grupo Zap, nesse movimento com a OLX era uma consolidação de marketplace. Nos Estados Unidos, o movimento de The Real com Remax também é um movimento de consolidação, passa pela aprovação do órgão regulador. Aqui no Brasil é o CAD, né? E lá nos Estados Unidos existe um órgão que vai mensurar o impacto disso para a indústria e se há alguma forma ou intenção das partes em criar um monopólio que não seria bom para as pessoas, né? Então, esse deal, ele aconteceu, obviamente, com o sigilo de uma operação de complexidade de 800 milhões de dólares, né? Quer dizer, quase $1 bi, uma operação onde, de fato, é muito expressiva. E eu sigo muito feliz e confiante nesse movimento, porque entendo que esse movimento ele vai atingir de verdade quem a gente olha e pensa 24 horas por dia. E aí você pode dizer, quem que é essa persona que a gente olha 24 horas por dia? É o cliente. É o cliente vendedor, sobretudo, porque dentro do nosso modelo, a gente prioriza, obviamente, captação de apresentação exclusiva, olhando para o cliente vendedor. Quem ganha com isso são as famílias no mundo, porque a gente está falando de uma companhia que é global. Então, eu estou super excited, falando aqui em inglês, no bom americanês, né? Porque eu vejo que a união das forças das duas companhias vão promover um ecossistema mais celere, mais processual, olhando do ponto de vista de automações, e ele vai conseguir não mudar o que está pronto, porque, gente, nada muda para a gente, só acelera.
Então, quando eu olho, e eu tenho o meu lado de tecnologia, que eu sou apaixonado, eu falo que eu sou convertido à tecnologia, porque eu sou uma pessoa nasci, né, em 1974, geração X, semana passada eu fiz 52 anos, mas eu não vejo outra forma do que a adoção de tecnologia para a gente acelerar processos e escalar processos de uma forma contingenciada, controlando, minimizando riscos de erros que, quando não se aplica a tecnologia, o percentual, o delta, que é suscetível ao erro, é muito maior. Então, eu estou muito animado para os próximos passos em relação ao Deal. E vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu passo vergonha e está tudo bem. Aproveitando o gancho aí, então, do que você falou, pode-se dizer, então, que são empresas com perfis complementares? Sem dúvida alguma. O que eu entendi, né, Leozinho? De uma forma informal aqui, o disclaimer já está dado. Empresas de tecnologia, e eu tenho 3 empresas que eu participo com investimentos, elas têm um gargalo muito grande, que é o gargalo da reputação / autoridade, porque a solidez ela pode ter, porque os fundos, os VCs que investem, fazem essa parte pelos founders. Mas autoridade, solidez é a construção. E essa construção, por maior que essas empresas todas sejam, precisa de tempo. E aí você pode dizer assim, gente, Hernani, a OpenAI vale 10 tri de reais. Né? Eu diria quase 3 vezes o PIB do Brasil. Ela não tem uma boa reputação? Não. Ela é uma boa promessa de retorno sobre investimento. Mas a reputação e essa solidez, não. Senão ela estaria precificada com valor ainda maior, porque o mercado precifica sempre numa aposta quando você está olhando ali yield economics e etc. Então a The Real, ela hoje tem um produto de tecnologia muito admirado, muito respeitado. Essa companhia, ela cresceu 25% depois que foi anunciado esse deal conosco, justamente porque ela adquiriu o quê do nosso lado? Primeiro, um canal que ela não tinha acesso, que é o canal físico, que agora ela passa a ser uma empresa digital. Segundo, uma força de venda que está conversando, ora com a oferta, ora com a demanda. Ora com a oferta, clientes proprietários, ora com a demanda, cliente comprador. Então, ela está comprando 55 anos de construção de relacionamento entre líderes do mercado imobiliário, porque o que a gente tem de melhor na Remax é muito difícil de precificar, gente. Não é o valuation do nosso balanço lá em New York Stock Exchange, que é a bolsa que é listada a Remax. Já a The Real em Nasdaq, que é uma bolsa de tecnologia. O melhor que a gente tem é o ativo gerente. Qual é o principal ativo que a Remax tem no mundo? Você, eu. Somos os nossos corretores. São as pessoas que fazem parte desse ecossistema. Como é que você precifica isso? Nem no Goodwill, no valuation, você consegue precificar. Ela simplesmente comprou a companhia que lidera o mercado imobiliário no mundo. Então foi um deal, eu até olhando, acho barato, foi muito barato para eles, né? A gente vendeu o Grupo Zap para o OLX em 2020, que foi anunciado pré-pandemia ali, 18 de fevereiro de 2020. O closing foi depois da aprovação do CAD, dia 30 de outubro de 2020, por 660 milhões de dólares. Era uma empresa tinha 9 anos, iam completar 10 anos de funcionamento do produto. Então, foi um deal incrível para todos, porque, de um lado, The Real complementa e resolve os gaps que ela precisava para o crescimento e escalabilidade, que é complementaridade de canais, porque no canal digital, gente, a Nossa Senhora do CAC não ajuda ninguém. O custo é muito alto. Então, quando você tem diversos canais não competitivos que corroboram para fortalecer o supply, que é o estoque, porque hoje existe um movimento nos Estados Unidos de consolidação do estoque. Cada vez mais o MLS ele está fragilizado na sua estrutura e as grandes companhias fazendo movimentos de fusões e aquisições, o famoso M&A, para cada um conseguir consolidar aquela parte do supply, do estoque, porque em
todos os lugares do mundo, inclusive no nosso amado Brasil, na nossa amada Minas Gerais, o maior ativo de uma imobiliária, olhando para a previsibilidade de receita, eu estou sendo analítico do ponto de vista de olhar P&L, é o estoque. Eu preciso de corretor. Obviamente que você precisa e muito dos corretores. Nós não estamos analisando gente, nós estamos analisando ativo. E o ativo de uma imobiliária é uma captação de representação exclusiva, né? Que precisa ser gerida por um corretor. Que precisa ser gerida, administrada, acompanhada por um corretor, que precisa ser gerido, administrado, direcionado, treinado por um broker e que tem a figura ali dos master franqueados, cada um com a sua colaboração. Então, a robustez do nosso ecossistema, inclusive com os níveis de hierarquia de escopo de responsabilidade, não de poder, é que deixa a gente ter essa robustez e os resultados que nós temos. E pro lado da Remax, a gente falou aqui dos ativos, dos benefícios que a gente consegue mapear do ponto de vista da The Real em relação à Remax. Agora vamos olhar da Remax em relação à Real. Cara, a gente hoje é uma empresa cinquentenária. As empresas que precisam passar por uma transformação digital, por mais dinheiro que tenha, ou que tenha acesso, é melhor do que usar o dinheiro do caixa, utilizar o recurso externo, precisa de muito tempo para a construção dessas alavancas de tecnologia, porque você precisa, depois de construir, validar, fazer uma estratégia de PNF, né, que é o Product Market Fit, tentando ver se essa tese desse produto de tecnologia, ele conecta lá no mercado e o corretor consegue utilizar, e tem que ver qual que é a atração disso em relação à aceitação do próprio cliente, né, hora comprador, hora vendedor. Isso leva muito tempo. Não temos tempo para um PMF assim de longo prazo, sabe? E a adoção dessas ferramentas de tecnologia overnight, obviamente que isso vai ser construído numa hierarquia, num roadmap, num cycle timing a ser estruturado, vai fazer com que a gente ganhe muito mais velocidade. E o mundo hoje requer velocidade. O mundo está cada vez mais competitivo em todos os setores. Então, quem tem canal físico, quem tem capilaridade mundial, quem tem uma força de venda qualificada como a gente, e tem essas ferramentas de tecnologia, aí a gente está falando de inteligência artificial, se a gente olhar a generativa, ela está com data para acabar. Em 2030, a gente já não enxerga mais porque generativa já existe desde a década de 70, né? Mas vamos falar da Gen AI dos anos 2020 para frente. Ela em 2030 só se enxerga computação quântica. Então esses movimentos, e eu não tenho dúvida, e eu não sei, eu estou aqui pensando com a cabeça de produto e tecnologia, que a Real deve ter vários roadmaps de desenvolvimento de produto, inclusive usando computação quântica para não ficar para trás. Tem empresa de tecnologia, a tecnologia muda muito rápido, ela não pode parar, ela tem que ser 24/7, trabalhar 24 horas, 7 dias a semana, senão ela fica obsoleta em relação ao seu competitor, que é o seu concorrente. E hoje não tem um concorrente no mundo depois dessa fusão. Vamos falar do modelo da Compass? A Compass é uma excelente companhia. Adquiriu o estoque ali, a Anywhere, que era a antiga Reload, dona da Century 21, inclusive, uma empresa que eu liderei aqui no Brasil e no Uruguai, da Aera, da Coldwell Banker, são marcas excelentes. Mas a Compass não era uma digital brokerage. A Compass era uma imobiliária moderna, com investimento em tecnologia, etc., mas ela não é uma... A gente fala, né? Hoje existe a AI Native, que são as empresas que nascem AI. A Real é uma AI Native. Ela não é uma empresa que pivotou para não ficar atrasada e colocou inteligência artificial na proposta de valor dela. Ela então, surge já nesse contexto. Cara, nosso negócio cresceu. Nosso negócio hoje vale muito mais do que valia. Com certeza. Mensura, precifica. Sei lá, não tem jeito de precificar. Mas hoje, a gente deveria hoje rever os FIIs dos corretores. A gente deveria rever os FIIs dos nossos honorários. Porque a nossa empresa hoje, a robustez pelo qual ela vai disponibilizar as ferramentas para a gente, ela traz benefícios para todos. E, sobretudo, para o cliente comprador, para o cliente vendedor. Fazendo um trocadilho aí com a questão da tecnologia, foi um salto quântico.
Eu diria que sim. E a gente vai conseguir enxergar isso, obviamente, numa camada de prioridade de teste dessa junção das duas plataformas, né? Uma digital e uma phygital. Porque a Remax também, ela não era nenhuma empresa 100% offline. Ela tinha todos os seus arranjos através de acordos operacionais, tecnologia algumas proprietárias e aquelas parcerias as a services que toda empresa de tecnologia existe hoje para prover para a empresa que não é de tecnologia. Então, no roadmap deles, provavelmente vão priorizar Estados Unidos, priorizar Canadá, uma vez que essas prioridades já estão testadas e validadas, vai atravessar o Atlântico lá para a Europa e vai descer aqui embaixo também, na América Latina, não tenho dúvida disso. Sim. Uma coisa que eu escutei muito sobre essa transação foi justamente falando sobre as ferramentas que a Real já tem. E aí vários corretores já começaram, mas aí a gente vai digitalizar o atendimento com o cliente, e uma coisa que eu observei, escutando podcast, escutando pessoas que já usam a plataforma da Real e tudo mais, eu entendi que o objetivo deles, a ferramenta deles, não é pensando diretamente no cliente final. Lógico que o cliente final faz parte dela, mas é pensando no corretor de imóveis, na execução do trabalho dele e dele conseguir entregar mais soluções para o cliente através desses sistemas. E pensando em colocar isso na Remax de uma forma da gente diminuir os custos que a gente tem, que hoje a gente tem que contratar diversas plataformas para fazer o que talvez as plataformas que eles vão trazer para a gente, talvez elas supram essa necessidade, né? Porque hoje o grande desafio que a gente tem, por a gente ter essa capilaridade, a gente ter essa presença física, é o custo fixo que a gente tem para sustentar essa estrutura toda. Sem dúvida. E aí, essas ferramentas trariam essa solução. Como que você enxerga isso? E pensando até no relacionamento com vários fornecedores que a Remax tem a nível mundial, eu acredito que talvez eles sejam os mais ameaçados nessa cadeia toda, né? De novo, né? Futurologia aqui, é a gente com a nossa bola de cristal baseado nas nossas apostas aqui. Mas, enfim, eu gosto desses exercícios. Esses exercícios são legais. Primeiro, eu acho que a gente precisa entender o seguinte. Quando não se tem uma tecnologia proprietária em nenhum setor, e você precisa trazer tecnologias de vários fornecedores para a sua jornada, existe uma superposição enorme de funções entre elas. Então, vamos supor que hoje, trazendo aqui para o nosso vocabulário, a gente contrata CRM de um, do outro a gente a visita virtual, o outro a assinatura, o outro... Cara, quantas empresas a gestão ali do lead, a outra ferramenta de marketing... Cara, você começa a olhar, você tem 10, 12, 15 fornecedores de tecnologia. Por vezes, eles todos, eu não diria os 12 ou 13, mas um tem alguma coisa que o outro tem, que tem alguma coisa que o outro também tem. E aí você fala, não, desse aqui eu só uso isso que é melhor. Exatamente. Esse aqui eu só uso isso aqui que é melhor, porque eu tenho um outro aqui, ó, que tem isso aqui, mas é muito melhor do que desse. E quando você assusta, beleza, você tá usando uma coisa de cada um, mas tá pagando pela superposição de todos. Porque ali tem um problema estrutural, porque nenhuma empresa de tecnologia foi construída para poder complementar a outra. Foi para poder pegar o espaço da outra. E isso é produto de tecnologia, gente. É assim em Silicon Valley, é assim em qualquer ecossistema de tecnologia. Então, no final do dia, todos nós pagamos por uma superposição de ferramentas e faz com que esse pricing, esse custo fica muito alto. Como é que você resolve esse problema? Só se você construir a sua própria tecnologia. E aí o que você faz? Você mapeia a jornada end-to-end, a jornada do início ao fim. E você constrói um único produto para poder suprir todas as suas necessidades. Aí seu custo operacional é muito maior com tecnologia, porque você não tem um overlap, né, essa superposição de features, de funções, que essa arbitrariedade faz com que os custos reduzam. Essa não arbitrariedade faz com que os custos reduzam. Então, é muito mais eficiente. Você está controlando a jornada porque você tem todos os dados e você mapeia e esses processos são interligados. E quando você tem essa interseção de processos e consegue visualizar a jornada como um todo, cara, é muito mais simples você corrigir erros e acelerar a transação. Imagina se hoje nós tivéssemos uma jornada
num único fornecedor no mundo, para todos os serviços que a gente opera. Cara, seria maravilhoso. Vamos falar do iFood? Maravilhoso o produto de tecnologia, mas ele não opera a jornada. Ele só opera a jornada de logística, de mobilidade. Mas imagina se o iFood fosse o BPO dos restaurantes para produzir a própria comida e ficasse com tudo mapeado na mesma jornada. Cara, o serviço de entrega do iFood ia ser muito mais rápido. Ele poderia cobrar, inclusive, um modelo de monetização muito mais caro, se ele tivesse toda essa estrutura dentro do app. Então, hoje, as grandes operações estão olhando para como internalizar as jornadas, porque quem conseguir internalizar essa jornada completa, e a do mercado imobiliário é cheia de fricção, gente. Olha quanta fricção e quanta frustração tem nessa jornada. Quem conseguir internalizar esse processo numa esteira única, misturando, obviamente, os elementos e os componentes, offline, online, digital, native, blá, 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 afins, o cara vai ganhar esse jogo. Eu tô apostando muito nesse jogo. Nem nos meus melhores sonhos e apostas, quando eu recomprei, e nós compramos o equity da Remax Brasil, Alexandre, que você também é acionista, eu imaginei que esse movimento aconteceria. Esse movimento só veio trazer para a gente ainda uma visão de que, cara, nossa maratona, nós vamos ser daqui a pouquinho sub-2. Né? Eu chegava no menos de 2 horas batendo recordes, porque agora a gente tem um potencial de estruturação e da garantia da construção de uma jornada end-to-end, ou seja, do início ao fim, dentro de um único rail, numa única estrutura. E eu estou muito animado. Boa, também estou muito animado. Acho que veio na hora exata, assim, a gente precisava dessa energia de tecnologia agora na nossa operação, que já é muito eficiente. Os agentes Remax já vendiam o dobro, né? Já eram 2 vezes mais produtivos do que a média nos Estados Unidos. O segundo lugar, acho que era 6,2 transações por corretor por ano. A Remax era quase 12 por corretor por ano. Então, assim, a equipe, os corretores mais eficientes, mais, né, que entregavam mais. Empresas nativas digitais têm a dificuldade de... É muito fácil entrar, mas é muito fácil sair também, né? Então, você criar essa atração de formação e de criar essa cultura de presença, de união, ela é bem mais delicada, é bem mais difícil, né? Do que numa estrutura como a nossa, que a gente tem esse calor, né? As lojas físicas e tal, a gente encontra e tem a troca. Acredito que isso aí é incrível. E quer explorar esse tema um pouco mais ou posso... Eu já tô com a próxima pergunta na ponta da língua. Então você não vai me perguntar sobre o pessoal dos haters aí na... Não, pode perguntar que a gente conversa. Eu tenho opinião sobre isso. Não, né? Cara, porque assim, tem muita gente surfando. Porque tem muita gente surfando nisso, né? Tem muita gente surfando. Inclusive, eu até falei com a minha equipe hoje, eu falei, gente, muito cuidado. Tem muita gente usando isso para vender curso, para falar, pô, corretor, você precisa criar a sua marca digital. Cara, é óbvio que você tem que estar no digital. Mas assim, a gente mais do que nunca tá mais forte, tá mais estruturado. Então, assim, é porque a galera leva... Porque vem essa conversa do vendido, e aí vem aquela coisa, né? Nossa, a Remax tá fechando, tá acabando, não sei o quê. Enfim. Então a gente tem que tomar cuidado, né, na forma como a gente aborda isso lá, e eu tento ser bem transparente com o meu time por causa disso. Pra gente tentar ser claro no que de fato tá acontecendo, e o movimento, e o que a gente vai ter de retorno em cima disso no futuro, né? Eu estava conversando esse final de semana com uma pessoa que eu gosto muito. Ele foi vice-presidente da Reload durante muitos anos e ele deixou a Reload, ele era o vice-presidente executivo da Sotheby's, que é a marca premium da Reload. Sotheby's, que é aquela casa de leilões de Londres e que entrou para o mercado imobiliário através da Reload. E eles trabalham só produtos high-end. Eu gosto muito do Michael Valdes. O Michael é um cara incrível. E eu conheci o Michael na minha época de 121, lá no passado. Depois o Michael se tornou presidente da EXP. E eu fiz o setup da EXP para ele, né? Aqui no Brasil. E ele me ligou no final de semana, e aí, Hernani, como é que você tá? Como é que foi o deal, né? E o Michael, que saudade! Ele falou, não, eu tô ligando para te parabenizar pelo seu aniversário, eu atrasei esse ano. Ele, ao longo desses 15 anos de amizade,
Todo ano ele me liga no aniversário, ou que manda legal. uma mensagem. Por exemplo, eu te pedi desculpa. Semana passada teve o imã, e eu estava envolvido lá na minha palestra, etc. Mas eu estou muito feliz por você, pelo dia, e a gente conversando. Eu falei assim, nossa, Michael, mas como o pessoal fala, né? E aí ele deu aquele sorriso, falou assim, Hernani, as pessoas falam muito, mas é aquele negócio, né? Deixa eu falar. E aí eu tive um insight ali naquela conversa com ele, falei assim, Michael, eu deixo mesmo, e eu tenho muito respeito pelas pessoas, então eu não vou chamar uma pessoa de idiota, ainda que eu ache que ela possa ser, eu não vou virar para ela e falar, pô, você é um idiota pensar assim. Cara, se você pensa assim, tá bom, tá tudo bem, eu discordo e tá tudo bem, continue com esse seu pensamento. Aí vem as pessoas que fazem os comentários e etc. E aí, cara, o meu entendimento, para mim, meu maior bem é minha família. São os meus filhos, a minha esposa, os meus pais, os meus irmãos, sobrinhos, é um núcleo duro ali da família. E, cara, coisas de família, não importa o que as pessoas pensam, são coisas a serem discutidas dentro da família. E, cara, hoje, quando vejo esses movimentos das pessoas falando, eu sou cético e nada me abala. Eu olho com um pouco de indiferença, desculpa, mas olho, e também com um entendimento dentro dessa indiferença de que essas pessoas não são obrigadas a saber de nada. Elas podem assuntar, fazer um exercício ali de crítica e etc, e tá tudo bem. Nós vivemos numa democracia, as pessoas podem criticar umas às outras, mas elas não têm embasamento de absolutamente nada para se posicionar. Dito isso, elas não estão com a capacidade para poder uma opinião afetar o meu racional. Porque eu não trabalho com drive de emoção. Isso foi quando eu tinha 20 anos de idade. Na minha geração, a gente era muito emocional, sabe? Diferente da sua, Xande. Obviamente, do Leozinho. A minha geração era menos intuitiva, menos analítica e muito mais emocional. Mas hoje, eu diria que ao longo dos meus erros e dos meus aprendizados, cara, nada sem um racional analítico me abala. Então, eu tenho um pouco de indiferença e, ao mesmo tempo, eu me coloco no lugar do outro. Pô, eu preciso falar de alguma coisa que eu não sei nada, corro risco de falar bobagem. Por isso que, por vezes, eu venho aqui para convites e às vezes eu falo assim, eu não sei te responder. Eu falo que eu não sei. Eu não tenho a resposta. Eu posso, me parece isso, me parece aquilo, mas eu não tenho a resposta, porque eu não tenho a obrigação de ter profundidade de informações aonde eu desconheço. E aí tem um monte de gente dando palestra aí sobre o deal. Eu acho mó barato, mas sou indiferente. E acho que a falta de informação faz com que as pessoas elas ficam donas de uma verdade que é uma mentira e tá tudo bem. Teve um lado bastante positivo também, que os holofotes todos se voltaram para a Remax, para a nossa marca, e muitas pessoas formadoras de opinião, de outras redes, outros profissionais aí do mercado, falaram positivamente dessa venda da Remax, né? E, inclusive, dizendo que é a nova tendência aí do mercado imobiliário mundial, você conseguir unir credibilidade, reputação com tecnologia, conforme a gente já falou aqui, e entrar cada vez mais nessa seara tecnológica aí. Léo, a gente não precisa de validação de ninguém. De ninguém. Eu confio no David Liniger. Eu confio na decisão dele. Eu confio no Peixoto Ascioli. Na decisão dele. E tô com eles. Tô com o Peixotinho, tô com o Dave, e acabou. Não me importa o resto. Não preciso de validação de ninguém. Agradeço muito comentários positivos. Sim. Sinto muito pelos comentários quando não são positivos, mas eu tô alinhado com a minha liderança, cara. E o que a minha liderança falar que é melhor para mim, eu acredito. Ou então eu saio. Ficar em cima do muro eu não vou ficar. Então eu acredito no direcionamento e posicionamento do Peixoto. Eu acredito no David Liniger. Porra, eu tomei uísque com o David Liniger. Então, assim, estou 100% confiante na construção de valor para as pessoas nesse deal. E prepare para o seu negócio, toma cuidado, viu? Porque vai crescer e vai crescer muito. É isso. Isso aí eu também não tenho dúvida nenhuma. Acredito que... porque quem está de fora não sabe, né? Mas nos Estados Unidos,
Desde 2022, o mercado norte-americano vem sofrendo muito com taxa de juros alta, a inflação que veio pós-pandemia. Então, esse movimento de queda das ações aconteceu com todas as empresas americanas do mercado imobiliário. As que se sobressaíram foram essas digitais que tinham um custo de operação menor, naturalmente tiveram uma margem melhor, então tinham mais margem para errar, mais margem para sofrer durante esse processo. Agora, isso aconteceu com a Keller Williams, que foi vendida para um fundo, né, de investimento. Aconteceu com a Anywhere, né, com 121, as marcas todas que juntaram com a Compass lá, que foi adquirida, fusão, enfim, todo esse tema. E agora acontece com a Remax, né? Então, era algo que estava se desenhando. Eu acredito que a Real talvez tenha sido a operação que tivesse o melhor fit ali com o nosso negócio. Obviamente, o David Liniger tomou essa decisão, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele não ia colocar o filho dele ali, né, a filha jamais, dele ali, que é a Remax, em maus lençóis, né? Então ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E, pô, a gente tem a maior cadeia de distribuição, a empresa mais com a melhor reputação no mercado do mundo. E com tecnologia, como uma empresa que vai ajudar a gente a reduzir custo, otimizar resultado, ou facilitar o trabalho do corretor na ponta, cara, acabou, ninguém segura. Sem dúvida alguma. Eu tenho pena de quem ainda não tá vinculado a uma grande marca, porque, cara, a onda tá vindo e tá vindo forte. O pessoal vai vir com muita força. Sem dúvida alguma. Não só a Remax, como essas outras marcas também que estão vindo capitalizadas, estão vindo de um novo momento. E o cenário para o futuro é esse. Só uma informação complementar à sua. O mercado americano, olhando, obviamente, do ponto de vista econômico, tem lá as dificuldades pós-pandemia, mercado do mundo, né? Sim. Mas houve uma mudança na estrutura do negócio imobiliário nos Estados Unidos que fez com que, de fato, as companhias sofressem. Que é um capítulo adicional ao ponto que você trouxe. Como boa parte da nossa audiência, da sua audiência, conhece bem, a Remax ela trabalha o cliente comprador e o cliente vendedor, de preferência com corretores dedicados ao lado da venda ou lado da compra. Então você tem um corretor que representa o comprador e um corretor que representa o cliente vendedor. Então são os dois sides, né, que é falado assim nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, aqui a gente trabalha com os dois corretores também. Só que quem paga a conta toda, os honorários, é quem? Proprietário. O proprietário. E lá nos Estados Unidos, vocês sabem como é que eram isso? Comprador. Lá eles têm essa divisão, né? Você tem um corretor que representa o comprador, o corretor que representa o vendedor. Só que a comissão ela é descontada do valor final, então desconta do proprietário. Não. Nos Estados Unidos, a comissão ela é paga dividido por cada parte. Por cada parte. É dividido aqueles 6% em 3 e 3. O que representa o comprador vai receber os 3% pelo comprador e o do vendedor os 3% sobre o valor de venda. Sim. Então, é uma estrutura de comissionamento muito diferente da nossa, que paga a conta toda é o vendedor. Então, o que aconteceu com as empresas de tecnologia? Uma delas chama Zillow. Elas começaram a questionar, mas por que o comprador paga essa transação? E aí eu posso ficar aqui 4 horas explicando por que é bom para o cliente comprador pagar a comissão nos Estados Unidos, tendo essa prestação de serviço de altíssimo nível que é entregue pelos corretores nos Estados Unidos, que são os realtors, né? O corretor de verdade lá é denominado de realtor e não de agent, justamente pela camada que ele entrega de prestação de serviço. O Zillow falava assim, cara, mas peraí, o comprador vem no meu ambiente na jornada digital, ele não precisa de um corretor. Ele precisa de um corretor para poder trazer o supply aqui, a oferta, e colocar aqui na minha plataforma. Tá errado esse negócio. Quem tem que pagar a comissão é só o cliente vendedor. Leia-se Brasil. E aí houve um movimento, e aí por um escritório liderado em Washington, DC, e aí eu não posso dizer de algo que eu não conheço, obviamente, o processo, contra a ANAR, que é como se fosse a associação do COFES, né? Um pouco diferente, porque aqui é meio um conselho ali, olha ali, como regulador, né? E a ANAR não, né? É mais Secov ali, mais Sinduscom, se a gente, um ADEME, mais uma associação e etc. Assim, cara, tá errado, vocês estão fazendo um cartel desse negócio, é um monopólio enorme de vocês,
E o cliente comprador ele não tem que pagar honorários. E aí, como nos Estados Unidos são 55 estados que têm constituição própria, 36 estados decidiram que era ilegal receber a comissão do comprador. Quem tinha legado passado, todas essas empresas têm legado de anos, Meu Deus. tiveram que indenizar os clientes compradores que entraram na justiça para receber aquele honorário de volta. Nossa. E todas elas se capitalizaram. Todas. Então Empresas não é de 40, 50, fora 60 da nada anos. da pandemia. Nossa. Houve esse movimento impulsionado, obviamente, por esse questionamento de qual que a parte vai pagar, e mudou muito o mercado americano. E com isso, Deixou um rumbo. eles têm um problema estrutural lá a ser resolvido. Ainda bem que nós estamos aqui no Brasil. Gente, eu falo que o Brasil é maravilhoso. As oportunidades que a gente tem aqui, a gente no meio, obviamente, do caos, e aqui tem diversas fragilidades, mas tem muita oportunidade. Sem dúvida. E do ponto de vista relacional e da origem dos honorários, aqui a gente é muito mais estruturado que o próprio Estados Unidos. Então tem um pouco disso, sabe, Xande? Essas empresas sofreram muito porque tiveram um legado. Quem tem legado transacional Nossa Senhora. teve que indenizar essa turma toda. E foram bilhões e bilhões de dólares através da ANAR de indenizações eu lembro que de clientes compradores. Todos eles sofreram muito. Eu lembro que a Remax pagou uma conta pesada lá. Todas pagaram. Legal. Então, não é que o mercado andou de lado. Não. O mercado, cara, foram eu diria, dois fatores incontroláveis que foram ofensores ao caixa. Primeiro, pandemia, e o segundo, indenização do cliente comprador. Nossa. Dinheiro não aceita desaforo, É. né? E aí precisa recuperar. Hernani, voltando aqui para a nossa querida e amada Minas Gerais, Eita! traça para a gente um breve resuminho, por gentileza, são 15 meses? São 15 meses, 16 meses de operação, né? Não, 15! 15. 15 meses, Fiz as contas exato. aqui, Tá bom, né? verdade. Tá bom de Muito matemática aí, Leozinho, tá doido. 15 meses. Conta pra gente aí como foram esses Ô, Léo, 15 meses. Eu Da sua volta, né, acho para que- Minas. acho que o primeiro ponto que eu queria trazer é um pouco das minhas expectativas, né? Porque eu tinha minhas expectativas. Eu fiz um investimento, eu coloquei o meu nome, eu coloquei o meu tempo, e esse negócio, ele só tem uma possibilidade de dar certo e crescer muito. Eu não estou nesse negócio para poder crescer pouco. Eu estou nesse negócio para a gente fazer uma revolução no mercado imobiliário do nosso estado, ajudando as pessoas a transacionarem, intermediarem com segurança, com rapidez, com velocidade, com transparência, com eficiência, usando muito dados, e a gente, de fato, ajudar na organização do mercado imobiliário do nosso estado. Para mim, essa foi a razão pelo qual, propósito, que eu me reconectei ao ecossistema da Remax no ano passado. Mas eu jamais imaginava que a resposta seria tão positiva da mudança de governança, da adaptação, do engajamento. Então, cara, quando eu agradeci vocês aqui no início do nosso papo, foi porque, cara, eu tenho um time de sócios incrível. Cada um, obviamente, todos não são iguais, cada um com sua característica, mas eu vejo dimensões importantes. Primeira dimensão que eu acho que é comum, e sempre a gente vai olhar do ponto de vista do que é importante para as pessoas. Eu acho que o primeiro ponto é, essa musiquinha tá boa, parece uma bailarina aqui numa caixinha daquela como é que chama? De joia que minha avó tinha na beirada lá da cama e afins. Vamos trocar esse toque, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Achei fofo. O ponto 1 é, gente, eu gosto de gente que tem resiliência e flexibilidade ao aprendizado. Cara, eu encontrei um time de liderança ávido por desenvolvimento e aprendizado. Isso é muito importante quando a gente vai fazer mudanças estruturais. A capacidade das pessoas flexibilizarem para aprender e agirem rápido na execução, porque a gente não adianta só aprender, Alexandre. Não adianta, Léo. A gente precisa executar. Então, eu vejo que essa é uma dimensão muito comum na nossa rede aqui em Minas Gerais. Eu acho que o ponto 2,
fome de crescimento. Esse é um negócio que não é treinável. Esse não é um negócio que eu consigo gerar impacto na vida das pessoas. Isso é muito pessoal. E aí eu agradeço muito, de fato, essa herança que eu recebi, que são dos líderes da Remax em Minas Gerais. Já chegaram vários outros novos, mas os que eu recebi como herança são pessoas majoritariamente com fome de crescimento e com uma clareza daquilo que ela quer gerar de impacto real na vida das pessoas, dado que são os corretores do time. Então, para mim, essa dimensão da resiliência ao aprendizado e do fome pelo resultado, isso conecta as duas coisas que eu sou um cara de processos e analítico. Por outro lado, cara, eu não vou conseguir impactar e fazer com que a pessoa ame mais e deseje algo melhor para o filho dela do que ela própria. Mas como elas têm, obviamente, essa fome por esse crescimento, obviamente, tendo segurança na governança, nos processos, essa pessoa ela age rápido. E, cara, a gente cresceu, olhando uma das nossas métricas, o valor geral de comissão do ano de 2025 em relação a 2024, 49%. Isso num negócio tradicional é bizarro. Então, houve um movimento e uma adequação dos nossos sócios, dos líderes, nessa governança baseada em dados, em direcionamento, tudo isso olhando para a previsibilidade e, obviamente, de crescimento. A gente cresceu em supply 62%, ou seja, o nosso estoque. A gente cresceu 13% na força de vendas e a gente cresceu na 49%, obviamente, em VGC. Então, eu diria que, cara, pelo potencial das pessoas que a gente tem, se a gente conseguir dar continuidade, continuar acelerando os nossos processos, esse ano de 2026 ainda vai ser melhor do que o ano de 2025. Então, having said that, olhando para sumarizando o ano de 2025, ele foi muito melhor do que eu imaginava. E eu estou muito feliz, e estou muito agradecido, porque eu estou vendo a capacidade que a gente tem de ajudar muita gente nesse mercado, sabe? Ajudando os nossos corretores, ajudando as pessoas que são assistidas pelos nossos corretores, majoritariamente o cliente vendedor e também o cliente comprador. E a gente está ajudando também a organizar o mercado imobiliário do estado como um todo, porque, cara, a gente de fato tem parceria no DNA do negócio como um motor de geração de valor para o cliente vendedor, né? Então, a gente está ajudando a destravar e acelerar, e trazendo liquidez. Léo, quando a gente acelera a jornada de venda, e hoje, na nossa regional, são 130 dias contra quase 500 dias, né? Na minha época de data Zap, de grupo Zap, eram 548 dias. A última vez que a OLX, depois que comprou o data Zap, ela trouxe esse ratio, foi de 498 dias. Mas, cara, então, esse é o último dado oficial que eu tenho de pesquisa de mercado. A gente fazer em 113... Absurdo. Cara, olha o ganho de eficiência. E a eficiência não é só da velocidade. A gente está levando liquidez para a economia das cidades, dos bairros que a gente opera. Nós estamos fazendo que o dinheiro circule mais rápido. O corretor da Remax é um gerador de liquidez. Verdade. E ele, através do processo dele, ele leva esse fluxo financeiro. E não existe uma transação com maior ticket médio do que o real estate, mercado imobiliário e imóveis. Então, é um orgulho enorme, ao mesmo tempo, não somos ninguém na fila do pão, meu amigo. Temos muito que construir. A gente precisa, de fato, cada vez mais estruturar mais, tendo mais escritórios, mais agências, mais corretores, mais captações de representação exclusiva para a gente ajudar o mercado imobiliário em Minas como um todo. Então, estou bem animado para 2026 e muito confiante, porque eu tenho um time bom. Cara, e no final é time alinhado. Agora, quando é que o time fica alinhado? A gente está construindo uma cultura muito forte dentro da nossa regional. Cultura de transparência, cultura que, quando você olha para a transparência, isso aumenta engajamento, lealdade. A gente pode errar, a gente erra junto, a gente acerta junto.
sem apontar dedos, sempre olhando solução, não problema, para poder falar no ouvido aos céus. Mentalidade de crescimento, de abundância. Nós estamos olhando com responsabilidade o como a gente pode ser mais ágil em nossos processos, de fato verdadeiro, para servir melhor as pessoas. Então, a nossa a cultura gerada muito orientada a dados, a gente recebe dados, vocês receberam hoje à tarde alguns relatórios de dados para que vocês possam tomar a decisão olhando para os seus dashboards, onde a gente olha, a gente tem rituais semanais, rituais mensais, treinamentos, porque, gente, o maior problema da estrutura do mercado imobiliário brasileiro não é falta ou excesso de ferramentas, tecnologia e afins, cara, é o básico, é o pilar educacional, uma régua muito baixa de entrada. Então, o que a gente é uma máquina, ninguém mais investe em educação do Brasil e no mundo do que a Remax. Eu não gosto daquele jargão, ninguém vende mais imóvel no mundo, ninguém, não sei o que, há 20 segundos, eu acho tudo lindo, maravilhoso, bater palma e tal, são essas frases prontas americanas, tá tudo bem, adoro. Mas, cara, o que muda o jogo é ninguém investe mais em educação no mundo, porque hoje se a gente vende 20 segundos, e aqui a gente já vende menos de 2 horas, na média, um imóvel em Minas Gerais, a gente só vai reduzir esse negócio. Por quê? Porque a gente está fazendo o que tem que ser feito. A gente está transferindo know-how. A gente continua investindo fortemente em educação e priorizando isso no orçamento das nossas companhias. E acabou de mudar de sede agora. Uma sede, um andar inteiro ali nos funcionários, na Savassi, com um único objetivo. Gente, a gente só vai para um lugar onde a gente puder ter uma sala de aula. Para que a gente tenha uma academia física. Cara, tem todas as ferramentas de tecnologia. Eu sou um cara de tecnologia. Mas eu quero ter contato com as pessoas. Eu quero ter ali um núcleo de desenvolvimento das pessoas. Porque educação é um foundation, né? É a base que vai, de fato, ser o nosso upside para poder, de fato, ser a maior companhia do estado de Minas Gerais. O maior número de transações. Como é que isso vai acontecer? À medida que a gente tiver o maior estoque. Porque quem domina o mercado imobiliário em Minas Gerais, no Brasil e no mundo é quem tem o supply, quem tem o estoque. Estamos no caminho. Maravilha. E esses dois componentes aí que você falou muito bem, cultura e educação, extrapolam a nossa rede, né? A gente, inclusive, você deve ser testemunha disso, a gente vê empresas que não eram afeitas à parceria e agora estão praticando aí largamente as parcerias com os nossos corretores. Muitas delas que a gente sequer imaginaria, né, que fosse fazer essa divisão aí de honorários. Mas veja bem, Léo, eu não julgo. Eu falo, por que eu não julgo? Cara, como é que você vai fazer parceria no mercado imobiliário ou em qualquer mercado sem segurança jurídica? É muito difícil, Léo. Você vai ter com 2, 3. Não, no Léo, no mercado, tô falando do mercado tradicional. No Léo eu confio. Eu confio também. No Alexandre eu confio. Mas eu não vou estar aberto a parcerias, eu no mercado tradicional, com todos. Eu não tenho segurança jurídica. Eu tenho ali uma captação, chega lá o fulano de tal, fala que é uma parceria comigo, eu topo, ele vai no proprietário, eu não tenho aqui um contrato de representação exclusiva, ele dá um bypass, eu perdi. Cara, isso acontece enquanto a gente está conversando aqui, ó, deve ter tido alguns milhares de bypass entre corretores no Brasil. Justamente porque não tem segurança, não tem estrutura jurídica. Cara, no mercado onde não tem segurança jurídica, não tem como ter parceria mesmo. Então não tem como julgar, é difícil. Agora, conosco, ele tem segurança. Porque nós temos uma representação exclusiva de um proprietário. Então, ele tem clareza, e você tem clareza que você pode fazer uma parceria com ele, porque ele não vai ser um ofensor, porque você tem um mandato. Você tem um documento que te obriga a ter entregas claras para o cliente proprietário e, em contrapartida disso, ele tem um compromisso sério com você. Baseado, obviamente, numa estrutura legal. Só tem jeito de ter parceria se você tem um ambiente confiável. E aí eu tô falando do fio do bigode, Leozinho Mineiro. Tô falando de fatos e dados, eu tô falando de uma estrutura de um racional analítico.
A coisa não pode ser fio do bigode, gente. Isso não existe mais. Isso na época dos nossos avós. O negócio hoje tem que ser todo estruturado, com toda a documentação, com todos os processos que te dão clareza. Porque se você tem desconforto ou tem medo, cara, se o negócio já tem complexidade da natureza do negócio, imagina se você não tiver segurança. Fica muito mais difícil. Sim ou não, Léo? Sim ou não, Xande? É isso mesmo. Então, a gente está ajudando de que forma? Reeducando, né, o mercado. A gente está reeducando, mas a gente tem um supply. E o supply é exclusivo. Qualificado. Qualificado. De uma relação personalíssima com os nossos... Não existe lógico. parceria em imóvel aberto. Isso aí é... O que é de todo mundo não é de ninguém. Exato. Por isso que Você tem segurança. ninguém quer fazer parceria se E você não tem natural, segurança. por isso que eu não julgo. É, A lógico. gente está corrigindo isso através do nosso supply qualificado. É isso. E é um processo. E muitos já têm adotado também. E que bom. É importante. Eu acho que o mercado qualificando É ótimo. fica muito melhor pra gente. Melhor pro mercado inteiro, né? Mas- Como um todo. Gente, Curitiba não existe, quer dizer, não existe é uma palavra muito, é uma expressão muito forte, né? Majoritariamente, o mercado de Curitiba trabalha com exclusividade. Remax que aí- é aquela polar, né? Também, Só que é tem outra aquela franquia. exclusividade que não é boa, Ah, entendi. né? Tem a private listing. Tem a private listing. Nós temos a representação exclusiva, que é diferente. Sim. Então, a gente foi evoluindo esse processo, sempre pensando em quem? Em servir o cliente e não servir o interesse econômico. Quando você serve o cliente, o interesse econômico, ele sempre vai dar bom, porque você está resolvendo o problema e, obviamente, entregando aquilo que você compromete no nosso contrato. Geralmente, o contrato de intermediação tem uma parte ali, esse negócio dando certo, tem aqui meu honorário, me pague. Isso é um contrato de promessa de compra e venda e intermediação. O nosso eu sou obrigado a fazer isso, eu sou obrigado a fazer aquilo, eu vou ter que fazer isso, eu tenho que, promete isso, prometo aquilo, vou fazer isso, porque senão o cara pode cancelar aquele contrato de representação exclusiva. Então são várias obrigações que vocês, através dos seus corretores, assumem com os clientes proprietários aqui em Belo Horizonte. E se vocês não honrarem ao pacto, vocês podem ter, de fato, esse contrato resilido. Se você não está entregando aquilo que você comprometeu, você, de fato, é digno de mantê-lo. Então, eu fico muito feliz de ver esses movimentos de profissionalização, e isso quem ganha são as famílias brasileiras, as famílias mineiras, e isso é ótimo. Agora, a gente é o protagonista. A gente está liderando esse movimento, a gente não é um follower. Eu não nasci para ser follower de ninguém, meu amigo. Eu nasci para liderar, junto com vocês, esse movimento. Porque isso não é sobre poder, isso é sobre propósito, sobre a razão verdadeira de a gente estar nesse negócio. Esse negócio tinha 22 anos. Cara, por que você não virou médico? Porra, nasci na família... Não posso ver sangue. É propósito. Você está nesse negócio porque você enxergou uma oportunidade, se enxergou, e você... Hoje lidera uma das principais operações do Brasil. Então, cara, a gente não faz isso por dinheiro. A gente faz isso porque a gente gosta das coisas bem feitas. Sim. E a gente consegue medir o impacto que a gente tem causado na vida das pessoas. Sejam clientes, sejam corretores. Mesma coisa o Leozinho. Sim, né? É isso. Deixa eu aproveitar que a gente já está nos momentos finais. Eu queria trazer o tema do... Você teve na nossa convenção internacional em Las Vegas, e 2, o The Winners, que a gente teve junto lá, tanto em Lisboa quanto na Itália. Traz um pouco pra gente dessas suas impressões aí, tanto lá em Las Vegas, quanto Lisboa e Itália, considerando que você já teve na convenção várias vezes também, né, ao longo desses anos. Tudo é o espírito que você vai. Por que eu tô falando do espírito que você vai? Pra quem já foi muito, não tem muita novidade, não. O tamanho é o mesmo, o glamour é o mesmo. Tem convenções que tem mais gente, tem convenções que tem menos gente, etc. Vai mudar o hotel, né? Aonde então, foi? Do ponto de vista, olhando ali estrutura e etc., eu vou pular essa parte, porque ela não é a razão de estar lá. Primeiro, a gente vai lá para receber medalha, porque reconhecimento nos importa. Então, a gente ir à convenção internacional, o propósito número 1 é, cara, trazer o caneco para o Brasil. E ir lá aplaudir os nossos corretores que estão no palco, na holofote da maior companhia do mundo, sendo reconhecido os awards aí
como Oscar imobiliário. Então, cara, isso nunca vou cansar, porque eu sou um apaixonado pela meritocracia. Então eu tô ali para bater palma, não só, obviamente, para os brasileiros, para os mineiros, mas para os profissionais que fazem a diferença no mercado imobiliário mundial. E a gente tem ali, esse ano foram 67 países que estavam presentes na R4, lá em Las Vegas. Então esse é o primeiro ponto. Indo lá, não estou indo lá para passear, estou indo lá para voltar com caneco. Segundo ponto, um insight que você tem vários nas conversas, isso te ajuda na volta a executar na segunda-feira. Normalmente a gente chega no final de semana, né? Na segunda-feira no nosso negócio. Isso no negócio do master franqueado, no negócio do broker, no negócio do corretor, no negócio do team leader. Então, esse ano eu tive a oportunidade de ter conversas profundas. Um com o Ed. O Ed é um cara que eu gosto muito, que lidera a Remax nas Filipinas. E o Ed, ele estava numa economia... As Filipinas sofreram muito na época da pandemia, e ele tem a maior taxa de crescimento do mundo. Um paísinho desse tamanhozinho. E ficamos ali horas conversando, e ele me falando dos aprendizados. Cara, eu sentei com o pessoal da Turquia para poder entender lá o que eles têm feito. E também é uma mega operação, né? Cara, a gente precisa aprender com eles. E eu fiquei ali caladinho. Deram uma aula sobre implementação de inteligência artificial na jornada de pré-atendimento. Então, cara, tanta riqueza na troca. Então, cara, o glamour de Las Vegas, eu detesto Las Vegas. Eu não sei quantas vezes eu fui a Las Vegas na minha vida, por mim nem voltaria. Mas eu não posso me dar o luxo de delegar aquilo que eu preciso experienciar e que não é delegável. Eu tenho que estar lá. É minha obrigação estar lá. Se eu quero, de fato, ajudar o meu time de sócios na liderança aqui em Minas Gerais, eu preciso fazer coisas que eu não estou afim de fazer. É isso. Por algo maior. É isso. E que é o nosso crescimento. Eu não preciso disso. Nenhum de nós precisamos disso. Mas é minha obrigação estar lá. Eu tenho que estar nessa posição de querer aprender e de trazer coisas novas para implementar. Então foi incrível o R4. Olhando Itália, cara, eu gostei muito de ter ido a Portugal antes da gente ir à Itália para conhecer ali as operações dos nossos sócios, do Sim Group. Você não conhecia? Eu não conhecia a operação deles. A última vez que eu tive a Portugal foi visitando lá a The Collection, que é aquela agência a do Chiado. Do Chiado maravilhosa que eles têm, Léo. Mas eu não imaginava que um dia ia me tornar sócio deles, né? Sim. Então, eu diria que essa foi uma oportunidade, de conhecer melhor os meus sócios. Isso foi muito importante para mim e para nossa rede. Porque eu represento esses sócios que eu confio muito, mas eu não tenho intimidade. Eu não tenho proximidade. É business. Sim. Só que eu tenho os melhores sócios que eu poderia ter nessa estrutura, porque eles são ótimos. Sim. E eles podem nos ajudar bastante, porque eles lideram um dos maiores grupos de intermediação na ponta. Então, eles são uma complementaridade. Ter ali a Assunção como presidente do conselho me ajuda muito no dia a dia, porque ela me traz experiência que eles já vivenciaram. E Portugal não nasceu grande, ficou grande através de operações bem lideradas por diversas outras franquias também, não só o Sim Group. Então, eu amei essa oportunidade e foi de muito aprendizado, foi muito legal te levar lá, levar a Claudete, para vocês experienciarem ali aquelas conversas com os brokers do Sim Group. Então, para mim foi maravilhoso. E lá na Itália foi diferente, porque é uma estrutura com uma capilaridade muito grande, agências muito parecidas com o modelo americano, muitos team leaders e um volume muito grande. A capilaridade deles me chamou muita atenção. Eu diria que eu não vi nada que falasse uau, a não ser uma coisa, e que eu voltei calçando a sandália da humildade, dizendo, gente, a gente precisa evoluir muito. Cara, a cultura deles é um negócio não dá para narrar, não dá para contar, tem que verificar. O broker, ele de fato pratica uma cultura dentro das agências onde de fato o corretor está no centro de todas as decisões. O que eles construíram na Itália de cultura é indestrutível. Nem a pior crise econômica, se a gente tiver ali um agravo dessas guerras, etc., vão conseguir destruir a cultura
que foi construída pela Remax Itália, e cada agência tem lá o seu tempero. Então, de fato, a gente está no caminho aqui na construção da cultura, a gente tem muito que aprender com os italianos nessa estruturação de uma cultura cada vez mais inclusiva e de autorresponsabilidade. Porque eu acho que o grande problema que a gente tem hoje no Brasil é a baixa autorresponsabilidade do time de vendas. Né? Esse suposto status de independência, de fato de autonomia, de fato afastam alguns de uma responsabilidade. E aí existe toda uma cultura de autorresponsabilidade, não de terceirizar e não do vitimismo, que eu gostei muito e achei bravo aí no bom italiano, e a gente deve, obviamente, absorver esses aprendizados aqui no Brasil. Boa. Acho que é isso, sensacional. sumarizando. Sensacional. Você concorda? Discorda? Concordo. Traga aqui seus pontos também. Concordo, com certeza. O que te chamou a atenção do ponto de vista de broker? Não, assim, o que me chamou muita atenção é a diferença da operação italiana e portuguesa, né? Como a gente tinha acabado de sair de Portugal e vai para a Itália. Na Itália, as maiores lojas são mais afastadas dos grandes centros, né? Justamente porque em Portugal a gente tem um volume muito grande, são lojas com 100, 150 corretores. Eu vi lá na Itália lojas menores a nível de volume de corretores, volume de transações também, mas times mais eficientes. Eu senti isso, times mais eficientes, com menos corretores, mas com uma produtividade por corretor mais elevada do que eu vi mesmo em Portugal. Agora, o modelo português de volume e tal me parece ser um modelo que traciona melhor, até porque a operação portuguesa é mais jovem, né? Acho que 5 anos ou 6 mais jovem do que a operação italiana, e é uma operação mais bem sucedida, né? Um sexto dos corretores de Portugal são Remax. Sim. Então é um volume impressionante. País menor também, afim. Olhando para esse prisma, que eu concordo, Xande, com os pontos que você trouxe, tem um negócio que eles fazem muito bem, Léo. Cara, o controle de atividade é na lupa. Sabe? Então, o corretor ele tem uma agenda pré-definida, ele tem os blocos de tempo definidos e a disciplina para executar e respeitar essa agenda. Então, quando o Xande fala da eficiência, está muito no planejamento e na execução. E eles planejam, de fato, essa agenda. Eles têm, o broker, ele conversa com o corretor e ajuda o corretor naquele trade-off ali de priorização. Porque no final do dia tudo é urgente, né? Mas se você não construir uma matriz ali de priorização para ver de fato o que é importante, você vai trabalhar só com urgência. Você vai pagar incêndio. E nós estamos num negócio de construção e que o relacionamento e as primeiras visitas são necessárias. O relacionamento, eu estou falando sobre uma construção de prospecção, e primeira visita, porque a gente precisa falar do nosso negócio com quem tem imóvel para vender. Perfeito. Então, eles têm uma disciplina de olhar para planejamento de execução de controle de atividade, que é importante, porque é impossível controlar o resultado, mas a gente tem a obrigação de controlar a atividade. E esse momento a gente está hoje na regional também, aqui em Minas Gerais, olhando muito para o controle de atividades, ajudando as pessoas, ela tem uma visão clara de empreendedorismo. Sim. E uma visão empreendedora é uma visão de responsabilidades mútuas. E das escolhas ali do cerejo do bolo, o cherry picking process, do que de fato tem que priorizar. E no nosso negócio a gente tem que priorizar 2 coisas. Primeiro, a prospecção, e segundo, a primeira visita. Porque o resto é uma proxy dessas 2 etapas, a da prospecção e do encontro com o cliente proprietário. Sim ou não? Perfeito. Boa. Perfeito. Esse é o início do processo, né? Exato. Eu acredito que a gente já está no limite do tempo aí, irmão. Só para... Gustavo. A gente tem quanto tempo aí? Só porque você tá na frente do relógio e eu não tô conseguindo. Eita! Só para fechar, Hernani fazendo eu imaginei que tava estourando mesmo. Pra gente fechar quando aqui, o papo é bom, esse, não tem como, né, cara? esse papo delicioso aqui, como sempre. Obrigado. Prazer te receber. É ótimo. Fazendo um exercício aí de futurologia. Você falou que é fã aí da meritocracia. Quanto que o Caneco vem para Minas Gerais aí? Ainda precisamos remar bastante. Eu diria que 3 anos são necessários para a gente subir no pódio
A gente tem que trabalhar muito. Muito trabalho a ser Porque tem feito. muita gente Lógico, muito tem boa. duração, Cara. sem Tem muita dúvida. gente muito boa. Nós temos uma régua muito elevada. E você não perguntou para uma pessoa que vai ter uma resposta emocional, né? É, Bom, iludida. Eu não gosto de perder para o ímpar. Eu falei disso no All Hands hoje de manhã. Mas também a gente tem que reconhecer aonde estamos e o potencial que a gente tem e a velocidade para poder buscar esse caneco. Estamos na direção correta, temos muito que melhorar e acredito que a gente vai estar disputando esse pódio em 3 anos. Maravilha. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado pela presença. Imagina. É isso. Obrigado. Tamo É junto. isso. Obrigado, Valeu demais, tamo junto. Galera, a gente vai ficando por aqui. Aceleremos. Galera, a gente vai ficando por aqui. Para você que chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa uma pergunta aí também, quem sabe a gente não passa uma pergunta pro Hernani para ele poder responder nas redes sociais. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Imobiliário. Muito obrigado e falou!